Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula dessa semana é sobre receptores elétricos. Bom, um receptor é um dispositivo que converte energia elétrica em energia não elétrica que não seja calor, energia útil. Mas, neste processo, parte da energia elétrica ela é dissipada, ela é convertida em calor, ela é perdida. Tudo bem? Bom, então aqui nós temos alguns exemplos de receptores elétricos. A geladeira, máquina de lavar roupa, ventilador, aspirador de pó. Motores elétricos em geral são receptores. Bom, todo receptor ele é caracterizado por duas grandezas físicas. A sua força contra-eletromotriz e sua resistência interna. Tudo bem? A força contra-eletromotriz ela é responsável por uma queda de tensão, certo? Associado à transformação de energia elétrica em energia útil. E a resistência elétrica interna ela é associada a uma queda de tensão devido à transformação de energia elétrica em calor. Então está aqui nosso esquema de um receptor ligado num circuito sob uma tensão U, certo? Então observe o sentido de circulação da corrente aqui. Ó. O receptor ele vai ter uma força contra-eletromotriz E que vai aplicar uma queda de tensão no circuito. Essa expressão é a equação característica do receptor. Ela me mostra a relação da tensão no qual o receptor está submetido em função da intensidade da corrente elétrica I. Obviamente, essa equação é a equação do primeiro grau, ou seja, U em função de é um gráfico linear. Considerando que este gráfico, nesta reta, ela forma um certo ângulo alfa como horizontal, eu tenho que a tangente desse ângulo alfa é igual ao valor da resistência elétrica interna do receptor. Certo? Além disso, para constar, né, no SI eu vou medir a tensão e a força eletromotriz em volt, a resistência interna em ohm e a intensidade da corrente elétrica em ampere. Então, a força contra-eletromotriz E ela é responsável por uma queda de tensão, né, devido à conversão de energia elétrica em energia útil, e R vezes I é a queda de tensão devido à resistência interna, né, que é a conversão da energia elétrica em calor. Bom, quando o motor está travado, a sua força contra-eletromotriz é zero, certo? Então vai ocorrer um aquecimento dos condutores. Por quê? Toda a energia vai ser transformada em calor, ou seja, toda a queda de tensão vai ser devida à resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Então, né, devido ao efeito Joule, eu vou ter geração de calor. Bom, então receptor, de maneira geral, ele pega uma energia elétrica, energia total, transforma em parte em energia útil, né, e parte ele dissipa em calor. Então, conservação da energia diz o seguinte, que a energia total tem que ser igual à energia útil mais a energia dissipada. Se eu dividir todo mundo por um certo intervalo de tempo, eu vou ter que a potência total é igual à potência útil mais a potência dissipada. Está aqui nossa equação característica do receptor. Se eu multiplicar todos os dois lados da equação pela intensidade da corrente elétrica, eu vou ter que a potência total, né, é igual à intensidade da corrente elétrica vezes a tensão, no qual o receptor está ligado, que seria igual à potência útil, que é a intensidade da corrente elétrica, vezes a força eletromotriz, mais a potência dissipada, que é a intensidade da corrente elétrica ao quadrado, vezes a resistência interna. Exemplo 1. Um motor elétrico de resistência interna 2 ohms é ligado a uma DDP de 100 volts. Constata-se que o motor é percorrido por uma corrente elétrica de 5 ampere. Item A. Determine a força contra-eletromotriz do motor. Item B. Calcule a potência elétrica dissipada internamente. Bom, então aqui no exemplo 1, nós temos um receptor, certo? Esse receptor ele tem uma força contra-eletromotriz que nós não sabemos o valor ainda. Possui uma certa resistência interna R. Essa resistência interna R ela vale 2 ohms, certo? E esse receptor ele está submetido a uma tensão U de 100 volts. E nessa situação, circula aqui pelo meu circuito uma corrente elétrica de intensidade 5 ampere. Ok? Bom, o problema ele pede para a gente determinar no item A o valor da força contra-eletromotriz e no item B o valor da potência dissipada. Ok? Bom,
Para determinar o valor da força contra-eletromotriz, nós vamos utilizar a equação característica do receptor, que diz o seguinte, que a tensão que ele está submetido é igual à sua força contra-eletromotriz mais o valor da resistência interna vezes a intensidade da corrente que circula por ele. Então, eu quero determinar o valor do E, da força contra-eletromotriz. Então, eu vou isolar o E nessa minha expressão. Então, eu tenho o seguinte, E é igual a tensão U menos o produto da resistência vezes a intensidade da corrente elétrica. Substituindo os valores que nós temos, temos o seguinte, E é igual tensão 100 volts menos resistência interna 2 ohms vezes a intensidade da corrente elétrica 5 ampere. Então, neste caso, E é igual 100 volts menos 2 vezes 5, 10 ohms vezes ampere, volt. Então, a força contra-eletromotriz é 100 menos 10, 90 volts. Beleza? O item B pede para determinar a potência dissipada. A potência dissipada por um resistor é simplesmente o produto do valor da resistência vezes a intensidade da corrente elétrica ao quadrado. Então, a potência dissipada por esse resistor, né, a resistência interna aqui no receptor, ela é igual a 2 ohms vezes 5 ampere ao quadrado. Então, a potência dissipada é igual a 2 ohms vezes 5 ao quadrado, 25 ampere ao quadrado. A potência dissipada é igual a 2 vezes 25, 50. Ohm vezes ampere ao quadrado, como estamos tudo no SI, é o watt. Então, a potência dissipada, né, por esse receptor devido a essa sua resistência interna é 50 watts. Beleza? Exemplo 2. Um motor elétrico tem força contra-eletromotriz igual a 100 volts. Ligado a uma DDP de 110 volts, o motor dissipa internamente uma potência elétrica de 20 watts. Determine a resistência interna e a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Bom, então aqui no nosso exemplo 2, nós temos um motor, certo? Esse nosso motor é o nosso receptor, certo? Esse motor ele tem uma força contra-eletromotriz E de 100 volts. Ok? E esse motor ele está submetido a uma tensão U de 110 volts. Ok? E além disso, eu sei que devido à resistência interna, né, desse meu motor, ele dissipa uma potência elétrica de 20 watts. Então, a potência dissipada, certo, vale 20 watts. O problema pede para determinar o valor da resistência interna, R, e a intensidade da corrente elétrica que passa pelo circuito, I. Ok? Bom, então, como nós estamos falando de receptores, nós ficamos tentados a utilizar a equação característica do receptor, que diz o seguinte, que a tensão é igual à força contra-eletromotriz mais o produto da resistência interna vezes a intensidade da corrente elétrica. Mas observe que essa expressão aqui para nós, nesse ponto do problema, ela é inútil, porque nós não conhecemos quanto vale a resistência interna, e tampouco o valor da intensidade da corrente elétrica. Então, como que vamos sair dessa situação? Vamos ver já. Bom, além disso, ele fornece o valor da potência. Eu sei que a potência dissipada por um resistor é o valor da resistência elétrica vezes a intensidade da corrente elétrica ao quadrado. Novamente, essa expressão aqui, ela é inútil, né? Porque eu não conheço quanto vale R nem I. Entretanto, se eu conhecer qual é o valor da tensão que meu resistor está submetido, eu posso escrever o seguinte, né? Se eu lembrar lá das aulas de potência elétrica, eu sei que a potência dissipada ela é I vezes U
linha, onde esse U' é a tensão que o meu resistor está submetido. Isso também é igual a U' ao quadrado divididos por R. Então, este U' é a tensão entre esses dois pontos que estou marcando aqui no meu circuito. Então, se de alguma forma eu descobrir quanto vale essa queda de tensão, certo? Eu consigo descobrir o valor da intensidade da corrente elétrica e da resistência R. Bom, como eu descubro isso? É simples. Esta queda de tensão aqui, linha, ela tem que ser igual à tensão total que o motor está submetido, U, menos a força contratromotriz do meu motor, E. Então, substituindo os valores, eu tenho que o' é igual a 110 volts menos 100 volts. O' é igual a 10 volts. Agora eu posso substituir aqui e descobrir o valor da intensidade da corrente elétrica e da resistência. Então veja. A intensidade da corrente elétrica ela é igual. Olha, esse U está multiplicando a corrente elétrica, passa para o lado da potência dividindo. Então é a potência dissipada divididos pela tensão, queda de tensão U'. Então, substituindo os valores, nós temos o seguinte, que I é igual a potência dissipada 20 watts divididos pela queda de tensão, que é 10 volts. Então, I é igual a 20 por 10, 2 amperes. Agora eu vou isolar o R aqui, ó, certo? Então, assim que a potência dissipada é U quadrado, U' ao quadrado, dividido por R. Então, o valor da resistência elétrica é igual a U' ao quadrado divididos pela potência dissipada. Nos valores nós temos a resistência elétrica é igual a 10 volts, isso tudo, ao quadrado, divididos por 20 watts. Isso aqui é igual a 10 ao quadrado, 100 volts ao quadrado, divididos por 20 watts. Então, R é igual a 100 divididos por 20, 5, volt ao quadrado por watt, ohm, né? Tudo no SI. Então, tá aí nosso problema. Beleza? Exemplo 3. A curva característica de um motor é representada no gráfico ao lado. A. Calcule a força contraeletromotriz e a resistência interna desse motor. B. Para o motor funcionando nas condições do ponto P, determine em kWh a energia elétrica que o motor consome em 10 horas. Bom, o item A, certo? Ele quer determinar o valor da força contraeletromotriz no motor e o valor da sua resistência interna. Para isso, eu vou utilizar o gráfico aqui, ó, o gráfico da tensão que o motor está submetido em função da intensidade da corrente elétrica. O valor da força contraeletromotriz é o valor que o gráfico, né, que a reta, toca o eixo vertical, U, certo? Então, observando o gráfico, eu vejo que a reta toca o eixo vertical em 200 volts. Então, esse é o valor da força contraeletromotriz. E a resistência interna? A resistência interna é igual à tangente desse ângulo alfa aqui, ó, do ângulo entre a horizontal e a reta do gráfico. Então, a resistência interna é igual à tangente do ângulo alfa. Então, R é igual a tangente é cateto oposto, este lado aqui, que é 300 menos 200, que são 100 volts, divididos pelo cateto adjacente, que é 100 ampere menos 0, 100 ampere. Então, R é igual a 1 ohm. Beleza? O item B, ele quer saber qual que é o valor da energia consumida
no intervalo de tempo de 10 horas, se o motor estiver funcionando nas condições do ponto P. No ponto P nós temos uma tensão de 300 volts e uma intensidade da corrente elétrica de 100 ampere. Sabemos que potência total é igual à intensidade da corrente elétrica vezes U. Então, a potência total é igual a 100 ampere vezes 300 volts. A potência total é igual a 30.000 watts. Bom, a energia, nós vimos isso anteriormente, é a potência vezes o tempo. E se eu quero a resposta em kWh, eu tenho que dividir isso por 1000. Então, minha energia ela é igual a 30.000 watt vezes 10 horas divididos por 1000. Ó, tenho 3 zeros aqui embaixo, simplifico com 3 zeros em cima. 30 vezes 10, então isso daqui é igual a 300 kWh. Beleza? Tranquilo esse problema, né? Bom, circuito gerador e receptor. Então tá aqui o esquema, né? Então nesse meu circuito eu tenho um gerador. Observe o sentido da corrente elétrica, ó. No meu gerador ele vai do menor potencial para o maior potencial. E um receptor, que vai do maior potencial para o menor potencial. Certo? Então, se eu lembrar da equação do gerador, vai ter o seguinte, que a tensão U que esse gerador vai aplicar no meu circuito, certo? Vai ser a sua força eletromotriz menos a sua resistência interna vezes a intensidade da corrente elétrica. Para o receptor, vai ter o seguinte, que a tensão que ele está submetido é igual à sua força quanto eletromotriz, E', mas a sua resistência interna, R' vezes a intensidade da corrente elétrica. Bom, como a tensão que o gerador aplica no circuito tem que ser igual à tensão no qual o receptor está submetido nessa situação, eu tenho o seguinte, que E menos RI é igual a E' mais R'I. Então eu posso isolar a intensidade da corrente elétrica e descubro que é a diferença entre a força eletromotriz do gerador e a força eletromotriz do receptor pela soma das resistências internas. Beleza? E neste caso, né, como eu identifico o gerador e o receptor, eu tenho que a força eletromotriz do gerador tem que ser maior do que do receptor. Agora nós temos aqui um circuito gerador, receptor e resistor. Eu coloquei um elemento a mais no meu circuito. Então, para o gerador eu tenho que U igual a E menos RI. Agora, para o receptor eu vou ter uma tensão U', que não é mais igual a U, tudo bem? Que é E' mais RI', né? Então, onde E' e R' são a força eletromotriz do receptor e a resistência interna do receptor. E para o resistor eu vou ter uma outra queda de tensão U, duas linhas, que eu chamei de R vezes I. Ok? Então eu tenho o seguinte, que a tensão que o gerador aplica no circuito tem que ser igual à queda de tensão devido ao receptor, mais a queda de tensão devido ao resistor. Então, substituindo essas três expressões nessa soma aqui, nós temos que o seguinte, essa expressão aqui. Agora eu posso isolar a intensidade da corrente elétrica e obtenho essa igualdade aqui final. Então a intensidade da corrente elétrica nesse circuito gerador, receptor e resistor é igual a diferença entre a força eletromotriz do gerador menos a força eletromotriz do receptor, certo? Divididos pela soma das resistências que aparecem no circuito. A resistência interna do gerador, mais a resistência interna do receptor, mais a resistência R do circuito. Beleza? Observe o seguinte, que se a força eletromotriz for igual a força eletromotriz, a intensidade da corrente elétrica é zero, então não tem circulação de corrente. Beleza? Exemplo 4. A figura ao lado representa um circuito elétrico no qual o gerador é de corrente contínua. Identifique o gerador e o receptor e determine a intensidade da corrente elétrica que atravessa o circuito. Bom,
nós vimos que quando eu tenho um circuito gerador-receptor, a força eletromotriz deve ser maior que a força contra-eletromotriz. Então, neste caso, o gerador é onde está indicando 24 volts, certo? De força eletromotriz e 2 ohms de resistência interna. O receptor vai ter 6 volts de força eletromotriz e 1 ohm de resistência interna. E vamos ter um resistor de 3 ohms no circuito também. Bom, nós vimos que para um circuito gerador-receptor-resistor, a intensidade da corrente elétrica é a diferença entre a força eletromotriz e a força contra-eletromotriz, dividido pela soma das resistências. Então, neste caso, nós temos 24 volts menos 6 volts, 18 volts, divididos por 2 ohms mais 1 ohm mais 3 ohms, 6 ohms. 18 volts por 6 ohms igual a 3 ampere. O problema é bem tranquilo aí. Beleza, pessoal? Por essa semana é isso. Um abraço.